Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. No vídeo de hoje vamos iniciar um tema fundamental para quem estuda Sociologia para o Enem, a introdução à Sociologia como ciência social. Entender esse conceito é essencial porque ele aparece com muita frequência nas questões da prova, principalmente quando o exame cobra interpretação de textos, análise de fenômenos sociais e compreensão do funcionamento da sociedade. A sociologia é uma ciência social que tem como objetivo estudar a sociedade, os comportamentos humanos em grupo e as relações sociais que organizam a vida coletiva. Diferente do senso comum, que explica os fenômenos sociais de maneira simples e baseada apenas na experiência cotidiana, a sociologia busca compreender a sociedade de forma científica, utilizando métodos de observação, análise e interpretação dos fatos sociais. Para entender melhor, precisamos primeiro compreender o que é uma ciência social. As ciências sociais são áreas do conhecimento que estudam a vida em sociedade. Elas investigam como os seres humanos se organizam, como criam instituições, como produzem cultura e como constroem relações de poder, desigualdade e cooperação. Entre as principais ciências sociais estão a sociologia, a antropologia e a ciência política. A sociologia surge no século XIX em um contexto de grandes transformações sociais. Esse período foi marcado por duas grandes revoluções que mudaram profundamente a organização das sociedades: a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A Revolução Industrial transformou a economia e o trabalho, levando milhões de pessoas a migrarem do campo para as cidades e criando uma nova estrutura social baseada na indústria e no trabalho assalariado. Já a Revolução Francesa trouxe profundas mudanças políticas, defendendo ideias como liberdade, igualdade e direitos do cidadão. Essas transformações provocaram profundas mudanças sociais e também muitos problemas, como pobreza urbana, desigualdades sociais, conflitos entre classes e novas formas de organização política. Diante desse cenário, surgiu a necessidade de compreender cientificamente como a sociedade funciona e como essas mudanças afetam a vida das pessoas. É nesse contexto que nasce a sociologia. Um dos primeiros pensadores a defender a criação de uma ciência da sociedade foi Auguste Comte, considerado por muitos o pai da sociologia. Ele acreditava que a sociedade poderia ser estudada com o mesmo rigor científico utilizado nas ciências naturais. Para Comte, compreender as leis que organizam a sociedade ajudaria a promover ordem social e progresso. Outro conceito extremamente importante para o Enem é a diferença entre senso comum e conhecimento científico. O senso comum é o conhecimento que adquirimos no dia a dia, baseado em tradições, experiências pessoais e opiniões. Já o conhecimento científico busca explicar a realidade de forma sistemática, crítica e baseada em evidências. A sociologia trabalha justamente nesse campo da análise científica da sociedade. Ela procura entender questões como desigualdade social, cultura, religião, política, família, educação, trabalho e relações de poder. Em outras palavras, tudo aquilo que envolve a convivência humana pode ser objeto de estudo sociológico. Uma das ideias centrais da sociologia é que o comportamento humano não pode ser explicado apenas por decisões individuais. Muitas vezes nossas ações são influenciadas por normas sociais, valores culturais, instituições e estruturas sociais. Isso significa que o indivíduo vive dentro de um contexto social que influencia as suas escolhas, oportunidades e formas de pensar. No Enem, essa perspectiva aparece em questões que pedem para o aluno analisar como a sociedade molda comportamentos, como as instituições organizam a vida social ou como fenômenos coletivos influenciam a vida dos indivíduos. Por isso, compreender a sociologia como ciência social ajuda o estudante a interpretar melhor textos, gráficos e situações sociais apresentadas na prova. Outro ponto importante é entender que a sociologia não apenas descreve a sociedade, mas também busca interpretá-la de forma crítica. O sociólogo observa padrões sociais, identifica problemas sociais e tenta compreender suas causas e consequências. Isso permite refletir sobre temas como desigualdade, preconceito, exclusão social e direitos humanos. Portanto, quando falamos de sociologia como ciência social,
Estamos falando de um campo de estudo que analisa de forma científica as relações humanas e a organização da vida coletiva. A sociologia nos ajuda a olhar para a sociedade de maneira mais crítica, entendendo que muitos fenômenos sociais são resultado de processos históricos, culturais, econômicos e políticos. Para o Enem, dominar essa base conceitual é fundamental, porque muitas questões partem justamente da ideia de que os fenômenos sociais devem ser analisados de forma científica e contextualizada. Entender como a sociologia surgiu, qual é seu objeto de estudo e qual é sua importância para compreender a sociedade já coloca o estudante um passo à frente na interpretação das questões da prova.